Fala pessoal, para vocês que assistiram o vídeo do Escape Room, o jogo que eu criei em homenagem ao Dia das Crianças no nosso Instagram, eu tinha prometido também que ensinar, como criar esse jogo. Vou fazer isso no YouTube em alguns passos, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito comprido. Então, começando de uma apresentação do zero, ela vem por padrão com título e subtítulo. Nós clicamos com o botão direito, layout e selecionamos um layout em branco. Você tem várias opções de layout aí. A gente vai começar com em branco. Só que eu não quero fundo branco, tá? Então, botão direito, formatar plano de fundo e eu escolho uma cor sólida, preta. Podia ser gradiente, podia ser outra cor. Eu escolhi para esse projeto uma cor sólida, preta, tá bom? Agora nós precisamos inserir o nosso cenário, tá bom? E aí eu vou dar uma dica. Aonde eu pego as minhas imagens? São vários sites, que fornecem imagens em alta resolução. Eu gosto de alguns. Esse site aqui, por exemplo, que é o FreePic, tradução livre, imagens grátis. É claro que para ele sobreviver, ele também tem outras imagens que não são grátis, eles chamam de premium, né? Mas para aquilo que eu faço, para trabalhos esporádicos, a licença grátis me ajuda muito bem. Então, eu não preciso usar as licenças premium. Só que mais para frente eu menciono como é que tem que fazer, tá bom? Quando é grátis. E aí outra dica que eu dou, na pesquisa eu utilizo geralmente palavras em inglês. Os resultados são mais fiéis, eu encontro mais opções. Então, se você não sabe inglês, o Google Tradutor ajuda bastante. Faça as suas pesquisas em inglês que vai ajudar muito, tá bom? E aí eu filtro por grátis, filtro por vetores, Vetores quer dizer cartoon, desenho, ilustração. E aí eu já achei, uma sala que atendeu aquilo que eu precisava, eu clico nela, vai abrir a janela para fazer o download desta imagem. E também aqui, pessoal, olha só onde eu vou circular agora, eles te ensinam como atribuir os créditos a este autor que não é você. Então, no teu vídeo, website, rede social, se você vai usar uma imagem de um site como esse, você tem que fazer a atribuição ao autor, senão você infere aí na licença, no direito autoral da imagem, tá bom? Eu já fiz o download para ganhar tempo, não vou fazer de novo aqui. Então vamos voltar lá para o PowerPoint. E aí eu vou na guia Inserir Imagens e imagens deste dispositivo, tá? Porque já está salvo, né? Tá bom? Você tem a opção de inserir imagem online, de inserir imagens aí de estoque no próprio PowerPoint. E aí quando eu coloco ela, vejam que ela vem faltando um pedaço, né? Se eu simplesmente pegar essa imagem e esticá-la, ela vai distorcer, tá? Se eu selecionar esses balõezinhos aqui, ela vai distorcer, não é o caminho. Então o caminho eu vou em formato de imagem na guia, vou em cortar, vou lá em taxa de proporção e eu escolho a proporção 16:9, tá bom? Que é a proporção correta para esse tipo de slide. E aí eu clico fora, da região da imagem para sair, arrasto ela até o canto superior esquerdo e aí sim eu uso o balão inferior direito para fazer o novo, tá bom? Só que assim, a gente precisa trabalhar em camadas. Por quê? Lembra, no vídeo a almofada sobe, o vídeo gira, então a gente precisa, criar outras camadas aqui no vídeo. Como fazemos isso? Primeiro, duplicamos o slide, botão direito duplicar slide para não perder o original, certo? E agora sim, nós vamos criar, uma forma que faça o contorno da almofada, que é o primeiro que nós vamos trabalhar, certo? Como que nós fazemos isso? Então nós vamos lá de novo na guia Inserir, na guia Formas e nós vamos escolher a forma curva, tá bom? E aí fica uma dica, tá, pessoal? A forma curva, como ela diz, ela vai criando segmentos curvos. Mas quando você precisar criar um segmento reto, você segura o Ctrl do teclado e ele fará um segmento reto para você. E assim que você soltar, ele continua. Agora, eu preciso ver a almofada para melhorar, para dar precisão. Então, eu vou em preenchimento e dou uma transparência para essa forma que eu criei, esse objeto. Dou um zoom, tiro o contorno, coloco sem contorno e com o botão direito eu edito os pontos. Agora, com mais um, eu consigo fazer a edição com maior precisão, copiando fielmente a imagem
da almofada, tá bom? Num primeiro momento, pessoal, isso aqui parece difícil fazer isso, mas depois que você pega o jeito, é muito rápido, tá? Coisa de 30 segundos, 1 minuto, você já editou a forma como você precisava e você consegue fazer aí a cópia fiel da sua imagem ou do elemento da imagem que você precisa, tá bom? Se você tiver dúvida, né, de como fazer isso, se tiver muito rápido, a gente vai ao longo do nosso canal, a gente vai criar também um curso com mais detalhes, né, com mais tempo. Aqui é para dar uma ideia de tudo que é possível fazer no PowerPoint. Depois o nosso curso vai mostrar com bastante detalhes como fazer isso, tá bom? Então vejam, pessoal, foi rápido, né? Eu basicamente já tenho uma forma, acho que ainda tem aqui um cantinho, um pequeno detalhe, vamos corrigir esse cantinho aqui, porque eu tenho que ficar para dentro da almofada para não ficar nenhuma região vermelha, tá? Se eu ficar para fora com regiões vermelhas, quando eu fizer a animação da almofada, o vermelho vai andar junto, não vai ficar legal. Beleza? E agora que vem o segredo, pessoal. Eu já tenho a forma que eu preciso, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante no PowerPoint que fica na guia Forma de Formato. Ela chama Mesclar Formas, essa função, tá? Como é que ela funciona? Eu seleciono o objeto que eu quero ficar no final. No caso, eu quero ficar com a forma que eu criei ou com o cenário de fundo. Claro que é com o cenário de fundo, que é onde eu tenho a almofada. Então eu seleciono primeiro o cenário de fundo. Depois eu seleciono a forma que eu criei, tá? E aí eu vou fazer a intersecção dessas duas peças, ou seja, eu quero que o cenário de fundo permaneça somente a intersecção com essa imagem que eu criei, tá legal? Com essa forma aí que eu criei. Então vamos lá. Eu seleciono primeiro o fundo, seleciono agora esta forma, vou lá em forma de formato, vou lá na função mesclar e vou selecionar intersecção. Veja o que aconteceu. O PowerPoint deletou todo o restante da imagem e só manteve. E aí eu seguro Ctrl C, Ctrl V, colo no slide anterior. Já tenho a minha almofada pronta. Mas ainda tenho a almofada de fundo no sofá. Agora nós precisamos eliminar esta almofada de fundo, tá bom? Esse é o próximo passo que nós faremos agora. Antes eu vou mostrar para vocês como nós podemos ocultar, né, alguns elementos para você trabalhar melhor. Então lá na guia página inicial você seleciona o painel de seleção e o painel de seleção vai te trazer todos os objetos que você tem. Pessoal, é sério, renomeiem os objetos. É só dar 2 cliques, renomear. Se você não souber qual que é o objeto, é só você clicar no objeto que está na tela e ele vai aparecer a seleção ali. Renomeiem para que quando vocês forem trabalhar com seus objetos, com mais objetos, né, você vai trabalhar com um cenário complexo, você não se perca, tá bom? É importante esse passo. E aí aqui, ó, você pode ocultar, tá bom? Você clica aqui no olhinho e aí pronto, a nossa almofada está oculta. Agora nós vamos eliminar esta outra almofada que estava na imagem original. Eu fui de novo na guia inserir, peguei uma forma livre, vou contornar a almofada e mais um pouco, ó, porque tem uma sombra escura no sofá, tá vendo? E aí eu não vou ficar editando a sombra, não compensa. E agora eu vou de novo lá naquela questão do preenchimento e agora uma função nova, que chama conta-gotas. Essa função é muito bacana, ela te deixa escolher qualquer cor que você tenha no seu slide, tá bom? E aí eu consigo selecionar a cor do sofá. E olha só, eu tirei o contorno, sumiu. A minha forma já assumiu aí a cor do sofá e aí eu já não tenho mais a almofada aparecendo. E aí eu dou um zoom só para fazer, né, a edição final dos pontos, com o botão direito editar pontos na minha forma. E é isso aí, pessoal, olha só, eu tenho um sofá sem a almofada, tá bom? Agora eu volto com a almofada que estava oculta. Percebam que ela não é mais a última ali da sequência, então eu preciso ressequenciar. Eu trouxe a minha forma livre lá do sofá para baixo e inclusive vou renomear aqui, né, como edição do sofá, né, para não me perder mais para frente. E aí eu joguei a almofada por cima de tudo, tá bom? Então a almofada agora é o primeiro. Isso é muito importante, pessoal. Vocês têm que se atentar a isso, porque senão na hora que vocês forem fazer as animações não funciona. E agora nós vamos agrupar o sofá com a edição dele, para isso virar um objeto só, tá bom? Beleza? Porque aí se você mais para frente quiser, né, ocultar, animar, trabalhar, ele já está como objeto só e você não polui a sua imagem. Agora falta, pessoal, colocar o cofre, né, nessa região aqui.
Então vamos lá, eu também já baixei o cofre naquela mesma forma que eu mostrei para vocês, né, em sites da internet. E eu vou ensinar mais uma função através do cofre. Quando eu insiro o cofre, ele vem com um fundo quadriculado. Esse fundo não me interessa, então eu vou em formato de imagem, né, na guia formato de imagem, e eu vou usar uma função que se chama remover plano de fundo. Tudo que fica rosa nessa função quer dizer que vai ser eliminado, tá bom? Mas eu tenho as áreas para manter e para remover, que eu posso melhorar essa situação. O PowerPoint ele tenta, né, através de uma inteligência artificial, resolver. Mas percebam que ele está tirando coisas a mais. Então eu seleciono marcas para manter e vou selecionar as regiões que ele está tirando a mais, que eu não queria que ele tirasse, né? No caso aí tem partes do cofre que estavam sumindo. Beleza? É rápido. Em alguns casos, o PowerPoint, a própria inteligência artificial dele te dá o resultado que você quer, tá? E aí você nem tem trabalho de fazer isso. Às vezes, quando você tem imagens cinzas, brancas, ele tem um pouco mais de trabalho, mas quando são imagens coloridas, ele faz isso muito bem. Ficou um cantinho ali, então eu vou remover. Troquei ali em cima para marcas para remover, beleza. Agora eu vou em manter alterações para aceitar, né, esse resultado final, tá bom? Manter alterações. Agora eu reduzo o tamanho do cofre e aqui o cenário ajuda, né? Porque como o vaso é reto e o cofre também, eu não preciso eliminar o vaso. Eu só posiciono o cofre por cima e já temos aí o resultado final esperado. Então agora neste momento nós já temos a almofada pronta, nós já temos o cofre no lugar, fica faltando aí o nosso quadro. Ah, e um detalhe, pessoal, para você posicionar, né, com mais precisão, eu uso as setas do teclado, tá? Então, seta esquerda, direita, para cima e para baixo, elas ajudam bastante aí a você fazer o posicionamento com maior precisão. Bom, falta o quadro, certo? Vamos lá. Eu duplico o slide, lembra? Botão direito, duplicar slide, porque eu quero manter, se eu tiver algum problema ou fizer algum erro, eu tenho o original lá em cima, tá bom? E agora nós vamos de novo, né? Mesmo passo da almofada, nós vamos inserir uma imagem que contorne o quadro. Então eu vou numa forma livre, certo? E eu vou contornar o quadro. Num primeiro momento eu faço esse contorno sem muita precisão, porque agora eu tiro o preenchimento, eu dou uma transparência para essa forma que eu coloquei, né? Mais cores de preenchimento, eu dou uma transparência para que eu possa fazer isso com zoom e com maior precisão aí, acertar os pontos no quadro, beleza? Então sempre assim, pessoal, não se atentem muito em fazer a precisão no primeiro momento, senão você fica um tempão, né, posicionando o mouse aí para clicar e depois você pode fazer isso mais fácil, tá bom? Agora que eu já fiz isso, eu vou lá e faço a intersecção, né, da imagem de fundo e eu tenho o quadro aqui, como eu já ensinei antes, né? Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V no slide anterior, eu já tenho o quadro no slide anterior e eu posso deletar esse slide aí que eu dupliquei, clicando nele e deletando, tá bom? Então o que nós temos agora, né? Vamos lá no painel de seleção. Nós temos o cenário, a almofada, o cofre e agora nós temos o quadro. Qual o problema? Se eu ocultar o quadro, eu ainda tenho um quadro no cenário atrás, certo? E não é isso que eu quero. Então eu preciso agora editar de novo o cenário, assim como nós fizemos no sofá. Eu preciso eliminar essa região. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou inserir um retângulo, vou naquela função conta-gotas, lembra? Vou copiar, né, a cor da parede original, tiro o contorno, beleza, já tenho uma parte do meu cenário resolvida. Mas claro, ainda tem muito mais, né? Tá vendo? Tem as sombras, tem as faixas. Então agora nós vamos criar a região da sombra. Eu fui de novo naquela função curva. Lembra? Eu seguro o Ctrl porque agora aqui eu não quero ela curva, eu quero que esses segmentos sejam retos, só aquele segmento que fazia a curva mesmo que era para ser curvo. E agora eu não vou ainda eliminar essa forma porque ela vai servir. Então eu copiei ela arrastando com o Ctrl, vou de novo no conta-gotas e agora eu seleciono a cor já com sombra na parede. E aí eu reposiciono, tá bom? E aí eu deixei as duas formas, porque eu preciso da minha forma base para fazer mais para frente, vocês vão entender, para fazer outras
edições, tá bom? E aí eu posiciono na seta do teclado, como eu comentei, né, com maior precisão, trago aquela minha forma de base para frente, né, eu reposicionei ali no painel de seleção, e agora vamos criar as faixas, tá bom? Vamos lá, eu ocultei, vamos criar as faixas. Retângulo, né, inserir fórmulas retângulo, vamos começar com as fórmulas, as faixas abaixo da sombra. Conta-gotas, copio a cor da faixa, tiro o contorno, certo? E agora, pessoal, mais uma dica, né? Nós temos lá na forma de formato o tamanho, ó. Tá vendo o tamanho? Eu posso editar esse tamanho aí com precisão muito maior do que arrastando no slide. Então sempre eu procuro usar ali aquela região ali de tamanho de forma, tá bom? E agora eu trago para frente aquela minha primeira forma, olha só, eu já tenho basicamente aí boa parte da parede finalizada, faltam as faixas na região sombreada. Então, arrastando os meus retângulos com o Ctrl, eu copio para cima, certo? E agora aqui vem o segredo, para isso que eu guardei aquela forma livre de base. Trago ela para cima de novo, ela estava oculta. Copiei mais uma segurando o Ctrl, já tenho duas dessas de base. E aí eu vou usar sempre a função intersecção. Seleciono primeiro o retângulo e depois a forma. E aí, por quê? Assim eu consigo cortar essas formas de maneira que elas fiquem também curvadas, tá bom? E é isso, pessoal, olha só. Eu tenho a minha parede sem o quadro, não é isso? Eu tenho a almofada, eu tenho o cofre. Só que eu criei um monte de formas aqui e eu preciso agrupar tudo isso com o cenário, para tudo isso virar uma coisa só, tá vendo? Olha quantas formas. E eu vou lá em formato de imagem, agrupar, beleza? Trago tudo isso para baixo, porque ficou tudo na frente. Renomeio, para não ter problema, e volto com o quadro. Legal, pessoal? Já temos aí boa parte do nosso cenário montado, não é isso? Cofre, almofada, quadro, o que está faltando? Os parafusos no quadro. Eu também já tinha feito o download do parafuso, vou lá em imagens, inserir imagens, seleciono os parafusos. Mais uma dica interessante aqui, pessoal. Lá em cortar, eu tenho também uma função chamada cortar para demarcar forma. E eu aqui, no caso, vou selecionar o círculo, mas você tem outras formas que você pode dar à sua imagem. Quadrado, triângulo, trapézio. Então, às vezes, a tua imagem já tem uma forma pré-definida, né, uma forma padrão, você já pode ir cortando na forma que você quer. E aí eu só vou ajustando aqui para chegar no resultado que me agrada. Beleza, pessoal? Agora eu vou posicionar, eu preciso de 4, então sempre segurando o Ctrl no mouse quando eu arrastar para ir duplicando, tá? O Ctrl nesse ponto é muito importante. Se você não usar o Ctrl, você não vai copiar, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Olha, nós temos o cenário montado, né? Quadro, parafusos, uma almofada, cofre. E agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu encerro por aqui. Esse primeiro vídeo aqui eu vou chamar de edição, né, do cenário. Os outros cenários eu não vou ensinar, tá? Nesse momento são 3 cenários que nós temos no vídeo, mas todos eles seguem essa mesma linha de raciocínio, seguem essas mesmas ferramentas, essas mesmas funções. Aprendendo aqui você faz qualquer um. Nos próximos vídeos eu vou ensinar as transições, né, como fazer para a almofada subir e descer, como fazer para o quadro girar. Depois eu vou ensinar como fazer, né, a parte de senhas do cofre, como ele abrir e tudo mais. Então acompanhe os nossos próximos vídeos que eu vou ensinar como fazer todo o jogo acontecer. Tá bom, pessoal? Os links, né, que a gente coloca em cada objeto para que quando você clique no objeto ele faça uma ação, ou ele vá para um slide, ou ele gere uma transição e tudo mais. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até mais. Valeu. Se inscrevam no nosso canal, sempre eu reforço, né, pessoal? Início de canal é muito importante que vocês se inscrevam, que vocês deem o like, senão a gente não consegue avançar, não consegue crescer com o nosso trabalho aí, tá bom? Valeu, tchau!